Olá, bem-vindo ao canal Jogando RPG de Mesa. Aqui a gente se diverte jogando RPG e compartilha com vocês os melhores momentos. O objetivo desse vídeo é ensinar a jogar GURPS para quem já joga D&D, conhece o que é o RPG, sabe jogar, já jogou RPG, mas não entende de GURPS. Então vou passar aqui rapidinho o que tem no livro do GURPS Lite, que é a melhor literatura mais simples para você entender como se transformar de um jogador de D&D para um jogador de GURPS. Beleza? No vídeo eu vou explicar o mínimo possível para você poder jogar rapidamente. Para você aprender mais e conhecer em mais detalhes, aí vale a pena realmente investir um tempo e estudar todo esse material que vocês estão vendo aí na tela, que tem muita riqueza de dados, é um sistema bastante rico e detalhado. Mas você não precisa saber tudo isso para poder entrar e jogar com um mestre que já conheça o jogo. Então o primeiro passo é você dar download do GURPS Lite, que está disponível aqui nesse site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você clica lá, faz o seu registro e consegue dar download desse GURPS Lite, que é um sumário com 30 páginas mais ou menos, com o essencial para você poder jogar GURPS. Então vamos falar da rolagem dos dados. Para você passar num teste, você tem que tirar um número nos dados menor do que o seu nível de habilidade do personagem. Então, se você tem uma habilidade 14, você tem que tirar menos do que esse 14 para poder passar. Se você tem 14 e tirar 15, você falhou. Isso faz com que, assim como no D&D, quanto mais pontos de habilidade você tem, melhor você é. Mas você precisa tirar menos nos dados para poder passar. Então, uma boa rolagem de dados é o 3, é o sucesso crítico. Sucesso decisivo. Você acertou de qualquer maneira. Sempre que você tiver um 3, o sucesso é muito bom. O que fica igual ao D&D aqui é quando você precisa rodar um teste. Sempre que você executar uma ação, vai ser pedido um teste de uns dados para saber se você falhou ou se você passou nesses testes. Agora, o que é importante para o jogador que quer jogar GURPS é entender como construir o seu personagem. Tem algumas diferenças fundamentais aqui para você entender como que isso é feito. Então, a primeira delas eu diria que é a questão dos pontos, né? Nos personagens não tem classes e níveis de experiência. A experiência é representada através de pontos do personagem, que vão variar entre 25 pontos e 500 pontos. Então 25 pontos seria um personagem, uma criança, um personagem até menos do que mediano, né? Dentro da população. Enquanto 500 pontos seria um super-herói não humano. Tá? Como é um sistema universal, ele permite uma abrangência bastante grande, quer seja medieval, com magia, sem magia, space, o que você imaginar, o que você quiser brincar, você vai conseguir jogar com GURPS. Essa é a grande vantagem, né? Você não tem que ficar aprendendo um sistema para cada tipo de aventura. Agora eu quero fazer terror, vamos entender como é que funciona. Agora eu quero fazer medieval, vamos fazer como é que funciona. Aprendeu esse aqui, você consegue jogar qualquer coisa. Só depende de encontrar o mestre para preparar a história para vocês. E depois eu ponho aqui também um vídeo para ensinando a aprender a mestrar em GURPS. E aí fica mais fácil de poder criar seus jogos. E outra regra muito importante na hora de criar o seu personagem é o limite de desvantagens. Então, além desses pontos que você tem para gastar no total, você adquire pontos comprando desvantagens, ou seja, criando como jogador dificuldades para você mesmo dentro do jogo. E quantas desvantagens você pode comprar também é definido junto com o mestre na hora da criação do personagem. Então são os dois elementos que iniciam a construção do personagem: a quantidade de pontos total e a quantidade de pontos total e o limite de desvantagens que você pode comprar. E aí onde você vai gastar esses pontos quando construir seu personagem? O primeiro ponto importante são nos atributos básicos, que estão aqui definidos em força, destreza, inteligência e vitalidade. Os atributos básicos começam na média em 10. 10 não custa nada para você ter. 10 seria aquele personagem 100 pontos, ele é 10 em todos os seus atributos básicos. Se você definir ter um atributo básico abaixo de 10, você vai ganhar pontos para poder gastar em outros atributos, outras habilidades ou vantagens. Mas na maior parte dos personagens eles vão estar entre 8 e 12. Sendo que 8 é alguém que é ruim nesse atributo e 12 é alguém acima da média. Já situações onde o atributo excede 12 são pessoas extraordinárias naquela característica. E o personagem também conta com as suas características secundárias, que são os hit points, os pontos de vida, a sua força de vontade, percepção, pontos de fadiga, velocidade. Todas essas características secundárias são calculadas a partir do seu atributo, mas você também pode comprar extra através de vantagens que a gente vai falar.
Vantagem é aquilo que vai facilitar a sua vida e desvantagem é aquilo que vai dificultar a vida do jogador. Então, se você quer algo que vai tornar o seu personagem melhor para o seu objetivo, você vai gastar pontos e isso vai ser uma vantagem. Enquanto que uma desvantagem é aquilo que vai dificultar com que você possa atingir os seus objetivos e vai ganhar ponto com isso. Existe aqui uma lista de muitas vantagens e desvantagens, mas é sempre importante você conversar com o mestre para entender, baseado na sua história, como que isso se aplica. As particularidades são aquelas coisas que vão transformar o seu personagem em único e vão exigir de você um pouco de roleplay para dar aquela questão pessoal no personagem. Você cria a identidade dele. Não obrigatoriamente ele vai ajudar, nem vai atrapalhar o seu jogo. Não pode nem ajudar nem atrapalhar, mas tem que trazer personalidade, tem que dar sua assinatura no personagem e vai exigir de você um pouco de roleplay. Por isso que você ganha pontos para isso. E geralmente ganha um ponto para cada particularidade. Perícias são todas aquelas habilidades que seu personagem demandou tempo para aprender, praticou, sabe. E então o nível de habilidade, o NH, é mais alto do que o pré-definido pelos seus atributos. Você sempre pode executar uma tarefa baseada no pré-definido, ou seja, eu não sei, ou seja, o seu personagem não sabe, nunca fez uma atividade como aquela, mas ele vai, baseado nas suas capacidades físicas e mentais, seus atributos básicos, tentar executar essa tarefa. Então aqui nas habilidades você vai encontrar uma lista imensa com um monte de habilidades que seu personagem pode ter. Mas não está limitada ao que está aqui no GURPS Lite. E o importante aqui é entender que habilidades vai ser uma lista de tudo aquilo que seu personagem sabe fazer com algum nível de habilidade e tenha despendido tempo para aprender. Não entram nas habilidades as questões inatas, que aí são mais vantagens ou atributos. Aqui é aquilo que ele aprendeu durante a vida desse personagem. Quanto mais tempo ele demandou aprendendo, mais pontos ele gasta para ter um nível de habilidade maior. E na hora de calcular seu personagem, na tabelinha você vai encontrar o número de pontos para quanto ele vai dar de bônus em cima dos seus atributos. Então, habilidades físicas geralmente vão dar bônus em cima da sua destreza. Habilidades intelectuais geralmente vão dar bônus em cima do seu IQ, na inteligência do seu personagem. Quanto mais pontos você gastar, você vai ter um IQ mais 2, IQ mais 3. E isso vai virar o nível de habilidade daquela perícia. E as perícias, de maneira geral, são classificadas em 3 categorias: as fáceis de aprender, as médias de aprender e as difíceis de aprender. Então, quanto mais difícil ela é, mais pontos você gasta para chegar num nível de habilidade menor, como a gente pode ver aqui nessa tabela. E aqui do lado vocês veem o IQA, que quer dizer que é uma habilidade mental de dificuldade average, média. Quando você encontrar DXI, quer dizer que é DX easy, DX fácil, e aí você consulta nessa tabela aqui em cima qual o gasto para cada ponto de habilidade que você vai comprar. E no final de uma sessão, geralmente o mestre vai distribuir pontos para que você possa comprar habilidades. Lembrando que atributos que são características inerentes do seu personagem geralmente não podem ser mudados a menos que tenha uma boa história. Por exemplo, eu fiz muito exercício físico e ganhei mais força porque eu despendi meses na academia. Aí talvez fosse possível comprar um ponto de ST. Mas de maneira geral, os pontos de experiência são usados para comprar perícias. E mesmo assim é importante conversar a regra junto com o Game Master para entender como isso pode ser feito, já que existem algumas situações onde se você não sabia uma dada perícia, como você poderia aprender ela? Então você tem que, dentro do contexto, dentro da história, ter como explicar o ganho de experiência. Por exemplo, se você está investindo, se você está comprando pontos na habilidade de atacar com a sua espada e você lutou de espada, faz todo sentido que você gaste pontos para aumentar o seu nível de habilidade com aquela espada que você usou. Mas se você nunca usou uma arma, como que você ganharia essa experiência? Você teria que ter pelo menos acesso a essa arma. Mas quero comprar a arma, eu tenho arma para praticar, então eu vou praticar e aí você gasta os pontos. E aqui você encontra a lista dos equipamentos. O importante é você entender com o Game Master qual é o nível tecnológico. E aí aqui você vai encontrar para aquele nível tecnológico todos os equipamentos básicos que vão estar disponíveis. E se você quiser alguma coisa diferente do que está aqui, você
parte dele e converse com o mestre do jogo para ver como você pode diferenciar, como que vai variar o custo, como que vai variar o peso em relação ao que já está aqui na tabela. E uma coisa que eu adoro é que ele não está limitado às armas do passado. Então você vai desde armas de combate de curto alcance, com espadas, facas, até armas de longo alcance, como pistolas, rifles. Depois você encontra aqui várias regras de como fazer atividades físicas, ações mentais, manobras de combate, como tratar com ferimento. Mas para quem está querendo chegar agora do D&D e jogar, talvez não precise se preocupar com isso num primeiro momento. Deixa que essas regras o mestre do jogo toma conta para você e você age de uma maneira mais ligada ao roleplay. Eu recomendo para quem joga que não se preocupe com as regras, deixe o mestre tomar conta dessas regras. O importante para o jogador é pensar no que faz sentido para o seu personagem, como que ele quer tomar as ações dele, e não pensando em qual das ações vai trazer um ponto que seja melhor na hora de fazer a calculeira. Isso pode tirar um pouco o foco do que é o roleplay do jogo. No final, eu acho mais importante você descrever a atividade que você quer fazer, a ação que você quer tomar e do que se preocupar em qual regra que vai aplicar para avaliar se essa ação surtiu o efeito que eu queria ou não surtiu o efeito. Mas é lógico, se você sabe as regras, conhece, é muito bem-vindo ajudar o mestre, porque são muitas regras para tomar conta e enganos acontecem de todas as partes. Eu, quando jogo, monto as minhas mesas, adoro quando os jogadores já resolvem as regras e me dizem qual é o resultado de uma vez por todas. Para jogadores experientes, acho que isso é o ideal. Isso agiliza bastante o jogo e simplifica o roleplay. Mas para quem está chegando agora no mundo do GURPS e quer rapidamente aprender e poder jogar uma partida, deixa isso para o mestre e se preocupa no seu roleplay. Afinal, o mestre está lá para fazer com que a história aconteça e todo mundo se divirta junto. E se a experiência não está sendo legal, independente de querer debater ou discutir a regra, se está escrito assim no livro ou se está escrito daquele jeito no livro, eu recomendo que você converse com o mestre e explique o que você não está gostando para que isso possa mudar para os próximos jogos. E eu acho que se você seguiu tudo até aqui, você já consegue jogar. Lembrando que aqui você não vai aprender a mestrar e conhecer todas as regras. Recomendo que se você quiser realmente entender todas as regras, que você pegue o GURPS Lite, leia e estude. Lembrando que o nosso objetivo é se divertir jogando RPG. E se você não viu ainda, a gente se divertindo, dá uma olhada no RPG Alien Supremacy. Lá a gente se diverte jogando RPG e depois compartilha com vocês só os melhores momentos em episódios de 15 minutos. Se você não viu ainda, olha lá e conta pra gente o que você acha. E todo domingo, às 8 da noite, a gente faz um bate-papo com os inscritos, onde a ideia é conversar sobre o mundo do RPG e como se divertir jogando RPG de mesa. Participa da nossa live, conversa com a gente, deixa as suas perguntas, as suas ideias. Se tiver a câmera, manda o link que eu coloco você aqui junto na live. E é isso aí, aqui no Jogando RPG de Mesa, o que a gente quer é se divertir jogando RPG e compartilhar isso com vocês. Obrigado, até a próxima.